Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Resultados dos jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana com times brasileiros desta terça-feira. Tivemos primeiro a vitória do Santos fora de casa, maiúscula, sobre a LDU por 2-1 na altitude de Quito. Tivemos o empate do Atlético Paranaense, até surpreendente, com o River Plate em casa por 1-1. O empate do Flamengo com o Racing fora de casa por 1-1. E a vitória do Bahia na Fonte Nova por 1-0 contra o União de Santa Fé da Argentina. Então vamos começar pelo jogo em que tivemos a vitória do Santos sobre a LDU. Jogos na altitude, para mim, se o time chega lá e ganha, independente de estatística, de como foi o jogo, de como que a equipe se comportou, é muito difícil você comentar porque como é que eu posso dizer? É injusto a competição, porque o time da LDU joga lá praticamente toda semana. Os caras estão acostumados a jogar na altitude, têm já o preparo físico para aquilo. O jogador brasileiro não. Então o jogador brasileiro chega lá, o máximo que ele pode fazer é se dosar o seu rendimento, correr só na boa, só ir na boa. E o time do Santos fez uma partida, no meu ponto de vista, até muito boa para quem realmente vive os casos de Covid que o Santos teve, né? Ficou com muitos jogadores fora aí por um bom tempo. E ainda tem jogadores, o técnico, né? Cuca também ainda está se recuperando da Covid. E ainda assim conseguiu vencer a LDU, que já foi campeã da Libertadores. Então é um time que tem experiência na competição, tá certo? É um habitué da Libertadores, né? Porque todo ano a LDU disputa a competição, então independente se o time é fraco tecnicamente, mas os caras estão acostumados a jogar esse tipo de competição. E ainda assim o Santos foi lá e venceu. Então vitória muito importante do Santos. Encaminha a classificação para a próxima fase. É óbvio que o Santos não está classificado, porque do mesmo jeito que o Santos conseguiu vencer a LDU na altitude, a LDU pode ganhar do Santos. Acho difícil, mas pode acontecer. E assim, eu acho que o Santos deu um grande passo para a próxima fase aí das quartas de final da Libertadores. No outro jogo, Atlético Paranaense 1, River Plate 1. O Atlético Paranaense até saiu na frente, gol do Bisoli, um bonito gol até. Mas assim, o River Plate foi superior ao Atlético. Não foi um domínio absoluto, como se dominou. Lógico, teve mais posse de bola, mas teve mais o controle do jogo, mas não foi tão incisivo, né? O River Plate, lógico, tem muito menos jogos do que o Atlético Paranaense na temporada. O River Plate não vem bem lá na Copa que criaram na Argentina só para o futebol voltar por causa desse negócio da pandemia, para os times não ficarem sem jogar nada durante o período da Libertadores, né? Mas enfim, o River fez um bom jogo, pode ser melhor, e conseguiu um resultado importante para levar para casa, um empate fora de casa. O River é muito favorito para se classificar contra o Atlético, então assim, não tem como a gente não acreditar nessa classificação do River. Pode acontecer do Atlético passar? Pode, como aquilo que a gente fala, futebol acontece, né? Mas o Atlético também vindo de situações com jogadores infectados com o coronavírus, né? Que não pôde jogar. Jogou hoje com um goleiro novo, 21 anos, o Bento. Até fez uma boa partida para quem estava estreando em Libertadores. Então, assim, o Atlético fez uma partida ok, né, para o seu elenco, para os desfalques que tinha, e fez o que pôde para enfrentar o time
que ao meu ver é o melhor time da última década, pelo menos, ou dos últimos 5 anos da América, porque foi a 3 finais de Libertadores, ganhou 2, é o atual vice-campeão da América. Então é muito difícil a situação do Atlético e soube se comportar e enfrentar o River Plate ao seu modo, né? Mas o River Plate, se tivesse que haver um vencedor, seria o River Plate. Mas o empate, acho que foi um empate justo, porque o River Plate, apesar do domínio, não transformou isso em chances reais de gol, né? De muitas chances criadas, por exemplo. Tá certo? Depois tivemos Racing 1, Flamengo 1 na Argentina. Um jogo ruim do Flamengo, principalmente se você considerar que jogou o quarteto fantástico, né, que chamam, o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, que até o gol do Flamengo saiu numa tabela do Bruno Henrique com o Gabigol. Mas o time não fez um bom jogo. É lógico que muita gente, o campo pesado, teve o desfalque do Isla em cima da hora, o Felipe Luiz e o Gabigol voltando de contusão, né? Então, o próprio Arrascaeta também, o terceiro ou quarto jogo depois de ter ficado um mês parado. Então, os caras precisam ainda adquirir ritmo, mas ainda assim, o Flamengo não fez um bom jogo, porque o Racing vinha numa campanha na Copa da Argentina lá, 4 jogos, 4 derrotas, 1 gol feito. Então, o Racing não tinha ganho de ninguém nos últimos 4 jogos. Cheio de problemas de lesão, né? Os jogadores importantes, 4 titulares fora por lesão, um outro jogador que é o Cvitanovic, que não é titular, mas é um jogador que está sempre ali presente na rotação da equipe, e ainda assim o Racing foi superior ao Flamengo. Do mesmo jeito que no outro jogo entre brasileiros e argentinos, o River se tivesse que haver um vencedor, seria o River. Hoje, se tivesse que haver um vencedor no jogo entre Flamengo e Racing, seria o Racing, né? Agora o Flamengo volta para o Rio de Janeiro com a vantagem, tem o melhor time, tem a semana cheia para trabalhar, isso é bom para o Rogério, porque não tem jogo no Campeonato Brasileiro no fim de semana, porque foi adiado contra o Grêmio. E vamos ver se até lá o Flamengo consegue recuperar o ritmo e, claro, também o, o estilo de jogo da equipe que se perdeu com a chegada, quando o técnico era o Domi, e agora o Rogério está tentando reimplantar o estilo que deu certo com o Jorge Jesus. Uma coisa que eu queria muito salientar sobre a torcida e essa perseguição com alguns jogadores, hoje no gol do Racing, o Léo Pereira deu uma vacilada lá, tentou dar um carrinho, não achou o cara, mas antes dele dar o carrinho, tanto o Gerson quanto o Felipe Luiz, o cara passou no meio dos dois. Então, antes de chegar no Léo Pereira, esse mesmo jogador passou no meio do Gerson e do Felipe Luiz como quis, os dois não apertaram e o cara saiu sozinho e depois cruzou. E o Diego Alves falhou no gol, que a bola foi embaixo dele, não foi entre as pernas, não foi na direção dele, ele estava na bola. Então, assim, o Léo Pereira errou? Errou. Mas antes dele, erraram o Gerson, erraram o Felipe Luiz, e Diego Alves, para mim, foi o que mais falhou no gol do Racing, mais até do que o Léo Pereira. E aí, uma discussão, por exemplo, eu achei que o Rogério errou ao entrar com o René ao invés do Mateuzinho, porque o Mateuzinho é um especialista da posição na lateral direita, no lugar do Isla, né? Que o Isla sentiu no aquecimento. Agora, a expulsão do Tuller e do Natan mostram o porquê que às vezes um garoto não pode jogar uma partida dessa. Porque era final de jogo, o Tuller não precisava, assim como, vou dar minha opinião, como eu falei do jogo do Corinthians, a expulsão do Otero e a expulsão do Borreiro do Atlético Mineiro. Todas essas 2 expulsões foram por causa do VAR, né? O VAR expulsou. Eu expulsaria o Tuller? Não, como também não expulsaria o Otero, como também não expulsaria o Borreiro. Agora, eu entendo a expulsão? Entendo. E por que eu entendo a expulsão? Porque quando vai para o VAR, a câmera lenta mostra um
um jeito do acidente que parece muito pior do que realmente foi. É só você, um exemplo bom para isso, tenta pegar um lance de boxe ou MMA e colocar um soco bem dado no boxe ou no MMA e coloca na câmera lenta. Quando você vê a cara do lutador que tomou o soco sendo deformada, você entende o quão grave foi. E aí, às vezes, isso acaba depondo contra o jogador, né? Então, o do Otero eu achei que ele não deveria ser expulso, achei, e o Marlon também, do Corinthians, tá? O zagueiro. O Borreiro, eu achei que ele não teve a intenção de dar a cotovelada, mas eu entendo a expulsão. Eu acho que isso também vai melhorar o futebol para o jogador parar com essa mania de querer ganhar a bola no meio-campo, no grito, né? Que mal ou bem essa abertura de asa do jogador é para ganhar a bola na marra, na imposição física, ao invés do talento, né? Mas eu entendo a expulsão do Túlio e aí mostra o quanto a juventude às vezes atrapalha, né? E aí outra expulsão do Natan que estava no banco. O que o Natan foi ser expulso estando no banco? Então assim, vai perder o Flamengo. O Natan prejudicou o Flamengo duas vezes. Porque possivelmente ele poderia ser o cara que entraria no time, né? Para substituir o Tuller que foi expulso, né? Para recompor a zaga. E além de não poder entrar, ele tá fora do próximo jogo que o Tuller não vai poder jogar. Então, quer dizer, o Flamengo e o Rodrigo Caio não sabe se vai voltar. Então, o Flamengo obrigatoriamente vai ter que jogar com o Gustavo Henrique e Léo Pereira e não tem reserva. O único reserva é o Noga, que eu não sei se vai, quer dizer, vai ter que ser o Noga e o Otávio, dois meninos novos que já jogaram até na Libertadores, mas e aí? Tá certo? Então prejudicou a equipe demais a inexperiência dos dois. E aí isso mostra o que a gente estava falando de às vezes a gente, pô, o Rogério errou, botar o René, mas talvez será que o Mateuzinho ia aguentar a pressão num jogo de Libertadores, se não ia fazer uma besteira similar, tipo, querendo mostrar muita vontade e aí dar uma entrada como o Mike, por exemplo, do Palmeiras deu no jogo contra o Goiás. Às vezes o Mateuzinho poderia, né, na empolgação da juventude e tal, querer mostrar virilidade, dar uma burdoada em alguém e ser expulso também. Então tem isso que prejudica, né? Isso que às vezes a juventude atrapalha muitos jogadores a não se tornarem titulares nas equipes, principalmente nas maiores equipes do futebol mundial, né? E aí como um todo, né? Não é só no Brasil, mas no mundo todo. Então, o resultado do Flamengo foi melhor do que o que o Flamengo jogou. E agora o Flamengo tem uma semana para se recuperar e fazer um bom jogo no Maracanã e trazer essa classificação, passar para a próxima fase. Eu acho que o Flamengo é favorito ainda contra o Racing, né? E por último, Copa Sul-Americana, Bahia 1, União de Santa Fé 0. O Bahia, de todos esses aí, eu acho que principalmente dos que jogaram em casa, o Bahia foi o que mais sofreu pressão do adversário e que teve o resultado mais injusto. Se tivesse que ter um vencedor no jogo do Bahia, era para ser o União de Santa Fé, que pressionou. O Douglas foi um dos melhores em campo, mas o futebol nem sempre o melhor vence, né? O melhor até em campo. Não sei se em termos de elenco e qualidade e tudo, o Bahia seja melhor que o União de Santa Fé. Mas no jogo, o União de Santa Fé foi melhor que o Bahia. Teve as melhores chances. O Douglas fez umas duas defesas. Teve um lance que ele pegou uma bola, um chute cruzado, rebateu, ela acabou rebatendo ela pro meio da área. O atacante do União Santa Fé pegou-lhe um chute lindo. É que foi no meio do gol também, mas ainda assim, forte, um chute forte. E o Douglas conseguiu se recuperar e fazer uma excelente defesa. Então, assim, um dos melhores jogadores em campo do Bahia. Isso já mostra que a vitória do Bahia foi muito importante, o resultado foi importante, mas o Bahia precisa melhorar muito se quiser se classificar, porque o próximo jogo é fora de casa e o União, lógico, tem a vantagem do empate, já começa 0-0, o Bahia já começa o jogo classificado. E esse é o estilo de jogo que o Mano Menezes gosta, né? De se defender. Então, talvez o Bahia acabe conquistando essa classificação aí
por ter conquistado essa vitória em casa, importantíssima mesmo não merecendo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, vão estar aqui no topo do vídeo. E claro, deixe seu comentário falando o que você achou dos jogos que você assistiu. E claro, antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!